Essa história aconteceu há algum tempo, mas ainda mexe com a minha cabeça. Observação. Moro numa pacata zona rural, onde geralmente não acontece nada. Sou uma garota de 18 anos que pode andar tranquilamente pela minha cidade sem medo, pois aqui é realmente seguro. Praticamente não há crimes. Como de costume, eu e meu cachorro saímos para passear numa noite. O clima estava agradável, então decidi caminhar até um campo próximo. Costumo soltar minha cachorra da coleira lá, então era divertido para nós duas. Ela é uma cachorra boa e sempre vem quando chamo. Chegamos ao campo e tudo estava muito bem, exceto por uma sensação estranha que tive. A mesma que sentia aos 8 anos, quando viajava de carro à noite com minha família. Naquela época, disse aos meus pais que algo estava errado e que eles deveriam ter cuidado. Eles diminuíram a velocidade e, 1 minuto depois, um cervo surgiu do nada. Teríamos batido se continuássemos na mesma velocidade de antes. Ficamos todos chocados e minha mãe me agradeceu. Ainda lembro como se fosse ontem. No entanto, no campo, 10 anos depois, tive a mesma sensação. Tanto faz, pensei, ignorando-a completamente. Continuamos passeando pelos campos e pela floresta próxima até o pôr do sol. Coloquei minha cachorra na coleira e decidi voltar por um dos pequenos caminhos que passam por uma floresta. É o caminho mais rápido para minha casa. Não é uma rota popular, mas é rápida. Caminhando por ali, avistei uma silhueta no final da estrada antes da floresta começar. A princípio, não dei importância e continuei andando, mas logo tive uma forte sensação e fiquei olhando para a silhueta. Foi então que percebi que ela me encarava sem se mover. Pensei que talvez estivesse esperando alguém, pois inicialmente parecia uma criança. Mas ao me aproximar, vi que não era uma criança, mas sim um homem adulto, pedalando dificultosamente uma bicicleta infantil azul-verde. Suas pernas eram longas demais para a bicicleta e todo o seu corpo parecia forçado a pedalar. Era uma visão perturbadora. Ainda assim, não quis voltar e perder tempo, mesmo que a situação fosse assustadora. Pensei que talvez ele estivesse esperando alguém que viesse do meu lado. Mas a cada passo que dava, ele me seguia com uma expressão intensa. Estava a uns 20 metros de distância quando ele começou a fazer movimentos estranhos na bicicleta, sorrindo de uma forma horrível e perturbadora, me encarando com os olhos arregalados. Ele parecia animado, como se esperasse algo e precisasse se mexer. Tinha a aparência de 50 e poucos anos, pernas e braços muito longos e magros. Era careca e tinha aquele sorriso perturbador. Foi quando soou meu alarme interno. Olhei para trás e não havia ninguém. Era só eu, uma garota de 18 anos e pequena, com meu cachorro fofo, que definitivamente não era um cão de guarda. Virei 360 graus e comecei a correr de volta, por via das dúvidas. Olhei para ele e suspirei aliviada ao notar que ele não estava me seguindo. Pensei que talvez ele não estivesse esperando por mim e me chamei de medrosa e estúpida. Estava muito enganada. Minha adrenalina começou a diminuir enquanto eu estava no meio dos campos e ainda não via sinal dele me seguindo. Soltei minha cachorra da coleira e ela começou a correr. Estava quase no fim do campo. Só faltava atravessar uma parte de floresta para chegar em casa, quando minha cachorra avistou um coelho ou um cervo e disparou atrás dele. Entrei em pânico, pois ela nunca tinha feito isso antes, e gritei por ela várias vezes. Finalmente, ela voltou. Aliviada por nada ter acontecido com ela, mas ao colocá-la de volta na coleira, notei algo pelo canto do olho. O homem careca de pernas longas estava pedalando em minha direção. Ele não olhava para o chão enquanto pedalava, mas sim para mim. Não há palavras para descrever meu pavor naquele momento. Nunca vi um humano com aparência tão louca. Mais do que louca. O que mais me surpreendeu foi que ele estava pedalando pelo campo, que nem sempre é fácil de caminhar.
Havia poças lamacentas que você precisa pular, mas aquele psicopata apenas pedalava por elas. Ele tinha muita dificuldade para pedalar, mas de alguma forma continuava fazendo isso. Não olhei para trás nem por um segundo, apenas comecei a correr. Corri tão rápido, e tenho asma, que comecei a ver tudo preto e quase desmaiei. Meus pulmões doíam tanto que pensei que estava morrendo, mas a adrenalina mantinha meu sangue e minhas pernas em movimento. Quando olhei para trás, ele estava lá, com dificuldade para manter a velocidade no terreno irregular do campo, com aquele sorriso branco horrível e na bicicleta pequena demais. Depois disso, corri como louca até encontrar uma casa e me escondi no quintal, sem me importar que estava invadindo a propriedade de alguém. Não me importava naquele momento. Esperei um tempo com a respiração presa, mas ele não apareceu. Se ele me encontrasse, eu gritaria o mais alto possível, mas ele nunca apareceu. Em algum momento, a adrenalina começou a sair do meu sistema e saí do meu esconderijo. Corri novamente até chegar a uma área com várias pessoas nos quintais para ter ajuda caso o visse novamente. Mas não o vi. Digitei o número da emergência no meu telefone, mas não consegui ligar, principalmente porque não tinha provas e não queria que meus pais soubessem, pois são super protetores e provavelmente não me deixariam sair de casa novamente. Ainda moro com eles, observação. Fiquei paranoica depois desse incidente e meu cachorro também estava assustado. Acho que ele também percebeu que algo estava muito errado. Juro por Deus que sempre vou ouvir minha intuição quando ela me disser algo daqui pra frente. Ainda tenho medo dele, espero encontrá-lo aleatoriamente em algum lugar e penso no que ele poderia ter feito comigo. Não consigo esquecer seu sorriso horrível. Tenho a sensação de que ele vai pular na minha janela uma noite e fazer o que quiser comigo. Sinto-me paranoica e indefesa. Ainda penso em chamar a polícia. Recentemente, passei por algumas experiências perturbadoras com um entregador. O primeiro encontro ocorreu quando ele me perguntou, sorrindo de maneira inquietante: "Você é fulana de tal que morava em tal rua? Você se mudou, não é?" Naquele momento, pensei que ele estivesse apenas tentando puxar assunto. Então, não dei muita atenção. Morando sozinha, considerei que estava sendo excessivamente preocupada ao me sentir assustada. Depois, refletindo sobre o incidente, percebi que ele era meu vizinho no endereço anterior. Ele iniciou uma conversa, dizendo conhecer uma das minhas amigas. Não gosto de conversar com estranhos, então não prolonguei o diálogo, mas a interação ficou na minha mente, pois senti que havia algo perigoso nele. Em outra ocasião, ao sair de casa, o encontrei novamente entregando algo para um vizinho. Tentei ignorá-lo e passar direto, mas ele me reconheceu e fez a mesma pergunta de antes. Desde então, como saio pouco, raramente o vejo. Houve uma vez que o observei parado em frente à casa de um vizinho, mas apenas continuei meu caminho. Posteriormente, notei que ele enviou uma solicitação de amizade no Facebook, que ignorei, mas isso me deixou bastante inquieta. Comentei com a amiga que ele disse conhecer. Inicialmente, ela afirmou não conhecer ninguém com aquele nome, mas ao lembrar-se do sobrenome, reconheceu-o como filho de um conhecido da família. Eles nunca haviam conversado. Sua família desconhecia que ele trabalhava como entregador e que havia sido demitido por desenvolver uma obsessão pela chefe, que era mais velha que sua mãe. Além disso, perdi minhas chaves e pedi uma cópia ao meu senhorio. Não pensei muito nisso até chegar em casa e encontrar minha porta aberta. Fiquei cautelosa, mas felizmente não havia ninguém no apartamento. Suspirei aliviada, pensando que talvez tivesse deixado a porta aberta. Trabalho à noite e às vezes fico desorientada. Agora, refletindo sobre tudo, percebo que ignorei muitos sinais preocupantes e estou pensando em instalar uma câmera de segurança na frente do meu apartamento. Ainda estou assustada, pois ele sabe meu endereço.
Isso aconteceu quando eu tinha por volta de 12 anos de idade. Eu e minha família morávamos em um pequeno apartamento, mas ele era aconchegante para mim e conhecíamos alguns dos nossos vizinhos. Às vezes até os convidávamos para nossa casa. Eram pessoas ótimas. Naquela época eu costumava dormir ao lado da cama do meu irmão e me sentia segura com a presença dele. Como se nada de ruim pudesse acontecer comigo. A única coisa ruim sobre o apartamento era que nosso quarto ficava ao lado do quarto do nosso vizinho, que era um pouco mais alto que o nosso. Se você quisesse ver o quarto deles, poderia fazer isso subindo em uma cadeira, enquanto eles podiam ver quase todo o nosso quarto sem esforço. Apesar de ser assustador, eu não pensava muito nisso, pois, como eu disse, tinha meu irmão dormindo no mesmo quarto e sentia que nada poderia dar errado. Oh, como eu era inocente! O dia em que tudo começou, eu mal tinha terminado meu jantar e decidi que iria dormir cedo. Então meu irmão não estava no quarto naquele momento. Tudo parecia bem, até que acordei e vi algo que ainda me dá arrepios até hoje. O que eu vi foi a silhueta de uma pessoa bem ao lado da janela, e embora eu não pudesse ver o rosto dela de jeito nenhum, eu sabia que ela estava me olhando. Lembro-me de gritar o mais alto que pude e correr desesperadamente para a sala, onde minha mãe estava assistindo TV. Eu expliquei o que aconteceu para ela e ela não pareceu se incomodar nem um pouco. Ela estava tipo, ah, tá, e continuou assistindo TV como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois daquele evento, eu estava me sentindo muito melhor sobre isso, mas mesmo assim, decidi manter as cortinas fechadas por via das dúvidas. Até que um dia acordei no meio da noite e por algum motivo tive a ideia de abrir as cortinas. E como você já esperava, ela estava lá me encarando novamente, e como da primeira vez eu não conseguia ver o rosto dela, apenas uma figura negra. Não sei quantas vezes ela fez isso, mas nos dias seguintes eu acordava cerca de 2 a 3 vezes toda noite. E embora as cortinas estivessem sempre fechadas, eu tinha essa sensação de que ela estava lá, me observando dormir. Alguns dias depois, decidi contar tudo aos meus pais, e foi aí que as coisas ficaram mais assustadoras. Eles disseram que bem ao lado do nosso apartamento morava uma senhora idosa que estava doente e tinha o filho cuidando dela. Eles disseram que iam jogar o lixo fora e ela se esgueirava por trás deles e sorria, enquanto esperava pacientemente que eles se virassem. Tentei dizer a eles como me sentia paranoico de que ela estava sempre me observando e eles disseram algo como: ela é uma velha doente? Assustar pessoas é provavelmente o único destaque da semana dela. Apenas ignore-a e continue dormindo. Embora hoje em dia eu não me importe muito com isso, lembro-me de estar muito irritado com eles, porque eles não estavam me ajudando. Fiz exatamente como disseram e apenas a ignorei todas as noites, mantendo as cortinas fechadas. Levou algum tempo, mas finalmente comecei a esquecer a experiência, até algumas semanas depois, quando as coisas pioraram. Do ponto de vista da minha mãe, nossa família sempre foi diferente das outras. Minha mãe era quem trabalhava o dia todo enquanto meu pai ficava em casa conosco. Então ele sempre me levava, ia ao meu irmão para a escola e depois ia nos buscar quando acabava. Um dia eu estava na escola esperando meu pai chegar, quando uma amiga se aproximou de mim e disse que poderia me levar para casa no carro do pai dela. Eu esqueci completamente que meu pai estava vindo me buscar, então eu disse sim e entrei. Quando voltei para casa, bati na porta, mas além dos meus 2 cachorros latindo, não houve resposta. Comecei a ficar ansioso, então continuei batendo repetidamente, até ouvir um grande barulho vindo do apartamento da velha senhora. E foi aí que percebi que tinha cometido um grande erro. Assim que ouvi o barulho, corri para o elevador e apertei os botões o máximo de vezes que pude. Nosso elevador tinha uma janela no centro,
Então eu estava aterrorizado que ela aparecesse nela, mas felizmente ela não apareceu. Depois de sair do prédio, decidi deitar na rua, tentando processar o que tinha acontecido, quando meu amigo me viu e me convidou para a casa deles. Eu estava assistindo desenhos animados enquanto o pai dela ligava para o meu, explicando por que eu não estava na escola. Quando meu pai voltou, corri para ele e o abracei forte enquanto chorava. E ele disse: "Está tudo bem agora." A aula do meu irmão geralmente terminava 30 minutos depois da minha. Então, tivemos que voltar à escola para buscá-lo. O tempo todo, eu esperava que meu pai me repreendesse, mas em vez disso, ele estava muito calmo e me disse que estava pensando em comprar um celular para que eu pudesse mandar uma mensagem para ele se algo acontecesse. Depois dessa experiência, fiquei ainda mais aterrorizado com a velha senhora, mas mantive as cortinas fechadas como de costume e meio que me acostumei com isso. Eventualmente, nos mudamos para uma casa diferente e eu nunca mais vi aquela mulher. Não que eu pudesse reconhecê-la, já que toda vez que eu a via na janela, o rosto dela estava completamente negro. Normalmente, toda sexta-feira eu vou caminhando até minha aula semanal de Pilates. É uma caminhada intensa de 15 minutos desde meu apartamento, localizado em uma cidade relativamente segura no leste europeu. Nunca me senti insegura na minha cidade e normalmente não tenho o hábito de tomar precauções ao caminhar sozinha à noite. Contudo, nesta noite, após o término da aula, comecei minha caminhada habitual de volta para casa. 5 minutos depois, percebi que um homem de aparência estranha estava me seguindo. A primeira impressão que tive dele foi de um jovem na casa dos 20 anos, com uma aparência solitária e deslocada, usando um chapéu, sapatos elegantes e brilhantes e um casaco preto. Ao olhar mais de perto, notei que ele tinha uma corrente de metal grossa, do tipo usado em transportes pesados e para arrastar cargas pesadas, em volta do pescoço. Senti um arrepio na espinha e comecei a alternar minha velocidade de caminhada, ora lenta, ora rápida, para verificar se ele fazia o mesmo. Ele ajustou o passo e percebi pelo canto do olho que ainda estava atrás de mim. Ele também estava ao telefone e tive a sensação de que estava tirando fotos minhas. Neste ponto, entrei em pânico, mas pensei que, por ser atlética, poderia lidar com esse sujeito estranho e que precisava manter o foco. Estava na avenida principal, paralela ao meu apartamento, e decidi virar bruscamente à direita. Ele continuou caminhando e pensei que estava apenas sendo paranoica e que tudo estava na minha cabeça. Mas 2 minutos depois, ele ainda estava atrás de mim. Devo mencionar que havia pessoas na rua em cada esquina, então, mesmo que ele quisesse tentar algo, seria praticamente impossível. Quando cheguei ao meu apartamento, entrei rapidamente, verificando se ele não estava atrás de mim. No entanto, a parte assustadora veio depois. Cerca de 1 hora depois, meu marido verificou as câmeras de segurança do nosso prédio e viu que assim que eu entrei no apartamento, esse homem se escondeu atrás de um carro e ficou ali por bons minutos observando o prédio. Depois, ele se aproximou da entrada, tirou uma foto da fachada e do número gravado nela. Agora estou assustada que ele comece a me perseguir, a mim e a minha família. Qualquer dica ou conselho será muito bem-vindo. Essa história aconteceu em 2020, quando eu tinha 18 anos. Morava num bairro relativamente seguro, mas meu país tem uma taxa de criminalidade alta em geral. Então é preciso ter isso em mente. Meu pai havia falecido no começo daquele ano e eu não tinha irmãos. Então só restava eu e minha mãe em nossa casa. As restrições do Covid ainda estavam em vigor, mas com algumas sendo relaxadas, as pessoas começavam a voltar ao trabalho. Entre minha casa e os trilhos do trem, havia uma extensão de campo vazio.
Tornou-se um espaço seguro e tranquilo, um refúgio para quando eu precisava sair de casa. Normalmente, eu me sentava lá uma vez por dia para fumar 1 ou 2 cigarros, às vezes fazendo um pequeno piquenique. Minha situação em casa era complicada, para dizer o mínimo, e a pandemia não dava condições de procurar outro lugar para ficar. Naquele dia específico, fui lá para fumar, como sempre. Estava na metade do cigarro quando notei um jovem caminhando pelos trilhos, do outro lado do campo. Ele estava descalço e vestia roupas sujas e desgastadas. Ele me viu e fez um gesto com a mão, como se pedisse um cigarro. Eu deveria ter ido embora, mas, como adolescente, achava difícil dizer não às pessoas. Cruzei o campo e lhe entreguei um cigarro. Ele o aceitou e imediatamente senti uma sensação de desconforto com o jeito que ele me olhava. Ele perguntou: "Você não mora naquela casa ali?" E apontou para minha casa. Evitei responder e percebi que precisava vazar dali. Saí pelo portão da frente naquele dia. Para ele saber onde eu morava, deveria ter me visto sair pelo portão dos fundos antes. Disse que precisava sair. Ele insistiu em me dar um abraço para agradecer, e eu recusei várias vezes. Nesse momento, virei as costas e comecei a andar rapidamente. Não fui muito longe. Ele me alcançou e colocou o braço ao redor da minha cintura. Entrei em pânico, sem saber o que fazer. Só conseguia pensar que precisava fugir. Ao tentar começar a correr, ele me agarrou por trás e começou a me arrastar em direção à fileira de casas, onde a visão da estrada é completamente bloqueada. As cercas eram altas também, então ninguém conseguia ver o campo dos quintais. Estávamos completamente isolados. Eu me debatia, desesperada para me livrar do seu aperto. Ele acabou me jogando no chão, com ele em cima de mim, ainda me segurando. Num instante, minha vida passou diante dos meus olhos. Aquele sentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer me dominou. Eu não podia escapar. Ele era forte demais. Meus braços estavam presos pelos dele e ele me segurava. Então eu não podia chutá-lo. Fiz a única coisa que restava. Comecei a gritar por ajuda. De repente estava livre. Eu podia me mover. Ele havia soltado e pulado de cima de mim. Ele fugiu. Meu coração ainda batia forte. Eu estava tremendo, em choque com o que acabara de acontecer. Ele desapareceu na área industrial do outro lado dos trilhos. Corri imediatamente em direção à estrada. Ao chegar lá, notei que estava vazia. Não havia carros estacionados nas entradas dos meus vizinhos. Ninguém me ouviu gritar, e se ele tivesse percebido, aquele dia poderia ter tido um final muito pior. Ele sabia onde eu morava e eu estava aterrorizada com a possibilidade de seu retorno. Por meses, tive ataques de pânico e pesadelos, e mal conseguia sair de casa sem me desmanchar. Mudei-me dali 1 ano depois, mas ainda às vezes fico assustada quando estou sozinha em casa ou andando pela cidade. Felizmente, nunca mais o vi e espero nunca mais vê-lo. Há cerca de 10 anos atrás, eu morava numa casa rural no meio-oeste, localizada bem na beira de uma rodovia. A minha casa ficava entre 2 cidades, quase exatamente na linha do condado. Tínhamos um grande caminho circular na entrada. Se você dirigisse pela entrada, iria direto em direção ao nosso celeiro. Se virasse à direita, poderia estacionar na nossa garagem. Se continuasse além da garagem, poderia circular em frente à casa e voltar ao ponto de partida. Nossa casa tinha 2 grandes portas duplas na frente, que raramente usávamos. Sempre entrávamos pela porta dentro da garagem. Uma noite, muito tarde, a campainha tocou. Meu marido, minha filha de 3 anos e eu estávamos todos dormindo. Aquilo me acordou e pensei que poderia estar sonhando. Tocou novamente. Acordei meu marido. Ele achou que eu estava imaginando coisas até ouvir a campainha outra vez. Estava muito escuro lá fora,
mas temos uma luz que fica acesa do anoitecer até o amanhecer. Então, a maior parte do caminho de entrada fica bem iluminada. Infelizmente, não dá para ver realmente as portas da frente, a menos que você abra a porta e olhe para fora. Meu marido se levanta e eu o sigo. Ele decide abrir a porta. Quero chamar a polícia, mas sabemos que, por morarmos na linha do condado, vai demorar um pouco para eles chegarem. Ele abre a porta e vê uma moça, provavelmente na casa dos 20 anos. Ela parece normal, exceto pelo fato de estar em nossa porta no meio da noite. Olho para além dela e vejo seu carro parado na entrada, perto da estrada, não junto à casa, nem ao redor do círculo. Ela diz que precisa usar o telefone. Diz que a bateria do carro dela morreu, ou algo assim, não tem certeza, mas não consegue fazer o carro funcionar. Digo ao meu marido de maneira alguma, isso é como começam os filmes de terror, e oferecemos chamar a polícia. Ela insiste várias vezes, mas não permito que ela entre. Dizemos que vamos chamar, e ela meio que sai batendo o pé. Observamos ela caminhar de volta ao carro, a uns 15 metros de distância. Posso ver o carro dela, posso vê-la. Ligo para a polícia. Eles dizem que chegarão o mais rápido possível. Cerca de 15 minutos. Eles não parecem muito preocupados, e nesse ponto eu também não estou. Quer dizer, é só uma garota. Ela provavelmente tem mesmo uma bateria descarregada. Ela abre o porta-malas. Nenhuma luz acende. Ela mexe no porta-malas. Então a porta do motorista se abre. Um cara sai. Depois a porta traseira do passageiro se abre. Sai mais um cara. Todos mexem no porta-malas. Nenhuma luz acesa. Não consigo ouvir nada. Não ouço eles conversando e não consigo dizer o que estão fazendo. Todos voltam para o carro. Nesse ponto, talvez 5 minutos se passaram e estou rezando silenciosamente para que o xerife acelere e chegue rápido, mas sei que vai demorar mais uns 10 minutos. Eles apenas ficam lá, no carro, com as luzes apagadas, sem se mexer. Não consigo vê-los quando estão no carro, mas sei que estão lá. Sei que não saíram do carro e passaram pela casa, pois teriam que andar sob a luz do amanhecer. Teria visto eles. Acho que vejo o motorista acender um cigarro. Não tenho certeza sobre essa parte. Então vejo algo, alguém, caminhando em direção ao carro pela direita, vindo da direção do celeiro. É um homem. Não faço ideia de quem seja. Não temos vizinho por pelo menos 1 quilômetro, e ele está vindo do fundo da minha propriedade, que termina num riacho. Ele caminha sob a luz do amanhecer direto para o carro. Não olha para a casa, apenas caminha até o carro e entra no banco de trás. O carro liga e eles saem lentamente da minha entrada e seguem para o norte. A polícia chega cerca de 10 minutos depois e nesse ponto estou apavorada. Eles vasculham a área, mas não encontram nada. Perguntam se pegamos a placa do carro, mas eles estavam estacionados longe demais. Dizem para ligar se eles voltarem. Meu marido vai buscar sua espingarda na oficina, na nossa propriedade, e tentamos voltar a dormir. Eles nunca voltaram. Não sei quem eram aquelas pessoas e não sei o que queriam. Pessoas assustadoras num carro sem bateria descarregada, que nunca mais nos encontremos. Esse incidente ocorreu na semana passada, e embora ela não parecesse mal intencionada, as coisas que disse foram perturbadoras. Eu, um jovem de 19 anos, estava voltando para a casa da universidade e para isso preciso pegar o trem. Quando entrei, muitos assentos estavam ocupados. No meu país, os assentos são dispostos de modo que 4 pessoas possam conversar e sentar-se frente a frente, sendo bem próximos, perfeitos para conversar, mesmo com estranhos, infelizmente. Notei que havia um espaço livre em frente a uma garota que aparentava ser 1 ou 2 anos mais nova que eu, mas nunca se pode ter certeza. Fui até lá
e perguntei se poderia sentar. Claro, ela respondeu, olhando-me de um jeito estranho e intenso. Peguei meu celular para me distrair dela. Ela também segurava um chocolate, o que seria importante mais tarde. Ela perguntou: "Onde você mora?" Eu, surpreso, questionei: "Por que precisa saber?" Então ela perguntou quando eu desceria do trem. Informei o local e ela disse que desceria na próxima estação. Ela começou a cantar e então disse: "Ah, às vezes eu canto. Sou uma garota boba." Sempre que dizia algo, olhava para mim como se esperasse uma resposta. Então eu disse: "Tudo bem ser boba", porque realmente não queria conversar com ela. Depois, ela me disse que eu era bonito, e quando perguntei: "O quê?", ela perguntou se ela era bonita. Na minha língua, a segunda frase é uma extensão da primeira, então pareceu que ela se corrigiu. Então perguntou se tinha chocolate em seu rosto, e realmente tinha. Ela também me ofereceu o chocolate, mas eu recusei. Ela também me contou sobre seu piercing que havia caído, e ela o colocou de volta no meio do trem. Sugeri que ela o consertasse onde o comprou, e ela disse: "Na Alemanha? Você irá comigo?" Obviamente, eu disse que não. Enquanto tentava recolocar o piercing na boca, ela disse que estava apaixonada por mim. Eu lhe disse que tinha uma namorada. Não tenho, mas na universidade que frequento há garotas muito mais bonitas do que ela. E que tudo estava indo rápido demais para mim. Ela então disse que iria superar minha namorada. Seus "eu te amo" escalaram para "eu vou te sequestrar" e "tire a roupa para mim". Ela perguntou se eu iria com ela e se ela poderia vir comigo para casa. Quando o trem chegou ao meu destino, ela perguntou: "Você vai, amor?" Eu disse que sim e segui meu caminho. Felizmente, ela não me seguiu até em casa. Ela também perguntou quando nos encontraríamos novamente. "Espero que nunca."